O inato das cores como funções na vida. É como se diz que Deus criou o mundo em procedência da vida e da morte, que sempre desempenhou um grande papel na vida do ser humano até os dias de hoje, que devemos compreender com muita interação, que a luz sempre foi clara e evidente sobre vários contextos em que se aplicam como fonte de amor, educação, prosperidade, viver, sabedoria, como se diz na física em toda a totalidade se chama. Mas que é reconhecido por positivo, que seria o lado branco de uma cor, que pela sua concepção seria mais otimista, porque se chama vida, que na forma e contradição de Deus significa como amor, que é coisa do bem, que se representa branda e branca sobre todas as resistências e existências do ser humano. Ao lado contrário de se viver oposto, como o lado negro, que não tem amor sobre as vantagens de viver do ser vivo, que está sobre as mágoas e perdição, que fica sobre uma cor preta, que se representa do outro lado do conhecimento oposta da vida, que chama-se morte, que em outro contexto nos mostra mágoas, sofrimento, ódio, decadência, morte, vazio, angústia. E por mais que cresça esteja o mundo sobre suas relatividades de evolução e crescimento, como se diz que Deus fez o mundo sobre todas as coisas que se criou sem vida e morte, que se pacifica o amor, quanto também pelo ódio tudo se destrói, que talvez eu possa estar falando quando tudo começou, como cientificamente se explica na ciência e teoria da relatividade da vida, que o mundo se começou de uma grande explosão, que quero simplificar este termo, que tudo foi criado do amor que nos rege sobre o lado brando da vida, quanto o ódio que nos dissolve sobre o lado preto da vida, ficando sobre uma relação natural do ser humano, que pode se transformar sobre efeitos emocionais, que não é otimista as nossas fantasias e sonhos no mundo material, porque tudo está sobre o pensamento e sentimento do conquistador, que possa ter talvez encontrado o caminho da verdade, embora que tenha que ainda se esquivar sobre todos os fundamentos da vida aqui. Possamos ser felizes quanto odiarmos simplesmente a vida, dependendo de cada efeito natural, ficando o mundo sobre várias transformações e submissões que faça o ser humano viver e compreender a vida. É como se diz que Deus criou o mundo em procedência da vida e da morte. Deus criou o paraíso, que representa no mundo da alma, da construção e evolução espiritual, e tudo é relativo e comprimido sobre a criação da vida, que representa atomicamente uma expressão de construção, que é positivo sobre o lado branco da vida, que representa o bem, que possamos viver no paraíso que chamamos de céu, e o mundo seria mais desatinado pela suas formações, que não amplia o sistema de viver, porque o mundo possa ter realmente duas cores, quanto duas faces, que diante do ser humano, sobre um efeito de sombra e vazio, possamos entender que existe outro lado diferente, que não seria bom e reconhecido a bem, vida. Paraíso, que chamamos de inferno, que representa o precipício, decalco, perda, sofrimento, onde o amor não se propõe como a existência em perfeição, porque o mal sempre viverá enquanto existir, talvez naturalmente, as coisas que Deus criou, que são exemplos de fertilidade sobre o ser humano, que se conserva sobre sua vontade, quanto também o mal se conserva sobre o lado negro da vida, em representação mal, que mora o diabo como representação do mal sobre uma variedade negra da vida, que talvez a natureza de um ser não possa compreender esta função, que possa estar ligado sobre a relatividade da vida como expulsão da criação, que se transmutou sobre como a luz, que significa vida simplificado no amor de Deus, quanto a morte simplificado no ódio do diabo, que nos mostra o lado obscuro da vida, que não é perfeito e significa negro sobre qualquer existência, que mostre-se diante de Deus, que é branco positivo, e possamos compreender o desenvolvimento lógica da vida, porque acho que as coisas se combinam naturalmente quanto à formação e existência universal, que mostra-se que o mundo logicamente hoje em dia se tem uma teoria que tudo está contido, e quanto tudo é relativo, porque não existiria vida se não houvesse morte, que possamos compreender que nasceram aladas, porque